Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 18 de novembro de 2025, terça-feira. Em sua mensagem para o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, neste ano jubilar de 2025, intitulado Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, recordou que muitas vezes os nossos avós foram para nós um exemplo de fé e de devoção, de virtudes cívicas e compromisso social, de memória e perseverança nas provações. A nossa gratidão e coerência nunca foram suficientes para agradecer o bonito legado que nos foi deixado com tanta esperança e amor. Por isso, a mensagem do Papa para o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos esse ano foi focada e intitulada Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. O Papa inicia a mensagem recordando que o jubileu que estamos vivendo nos ajuda a descobrir que a esperança é em todas as idades, perene fonte de alegria, e quando é provocada pelo fogo de uma longa existência, torna-se fonte de uma bem-aventurança plena. Os idosos são os primeiros ou as primeiras testemunhas da esperança. O Papa recorda alguns homens e mulheres na Bíblia, em idade avançada, que o Senhor incluiu nos seus desígnios de salvação. Abraão e Sara, Isabel e Zacarias, Jacó já idoso, que abençoou os filhos de José, seus netos, Moisés e Nicodemos. Deus mostra várias vezes a sua providência dirigindo-se a pessoas idosas. Com estas escolhas, ele nos ensina que aos seus olhos a velhice é um tempo de bênção e de graça, e que para ele os idosos são as primeiras testemunhas da esperança. De acordo com o Papa Leão XIV, só se compreende a vida da Igreja e do mundo na sucessão das gerações. Por isso, abraçar um idoso ajuda-nos a entender que a história não se esgota no presente, nem em encontros rápidos e relações fragmentárias, mas se desenrola rumo ao futuro. Portanto, se é verdade que a fragilidade dos idosos precisa do vigor dos jovens, é igualmente verdade que a inexperiência dos jovens precisa do testemunho dos idosos para projetar o futuro com sabedoria. Quantas vezes os nossos avós foram para nós o exemplo de fé e devoção, de virtudes cívicas e compromisso social, de memória e perseverança nas provações. A nossa gratidão e coerência nunca serão suficientes para agradecer este bonito legado que nos foi deixado com tanta esperança e amor. Ser protagonista da revolução da gratidão, desde as suas origens bíblicas, o jubileu representou um tempo de libertação. Os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas, as terras devolvidas aos seus proprietários originais. Era um momento de restauração da ordem social desejada por Deus, em que se sanavam as desigualdades e as opressões acumuladas ao longo dos anos. Olhando para os idosos nessa perspectiva jubilar, também nós somos chamados a viver com eles uma libertação, sobretudo da solidão e do abandono. Este ano é um momento propício para realizá-la. A fidelidade de Deus às suas promessas é importantíssima, porque nos ensina que há uma bem-aventurança na velhice, uma alegria autenticamente evangélica que nos convida a derrubar os muros da indiferença na qual os idosos estão frequentemente encerrados. Em todas as partes do mundo, as nossas sociedades estão a habituar-se com demasiada frequência a deixar que uma parte tão importante e rica do seu tecido social seja marginalizada e esquecida. Perante esta situação, é necessária uma mudança de atitude que testemunhe uma assunção de responsabilidade por parte de toda a Igreja. Cada paróquia, associação ou grupo eclesial é chamado a tornar-se protagonista da revolução da gratidão e do cuidado, a ser realizada através das visitas frequentes aos idosos, criando para eles e com eles redes de apoio e de oração, tecendo relações que possam dar esperança e dignidade àqueles que se sentem esquecidos. A esperança cristã impele-nos continuamente a ousar mais, a pensar em grande, a não nos contentarmos com o status quo. Neste caso específico, a trabalhar por uma mudança que devolva aos idosos a estima e o afeto. O Papa Francisco quis que o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos fosse celebrado junto ao domingo seguinte à festa de São Joaquim e Santa Ana, 26 de julho, e decidiu pela mesma razão que aqueles que não puderam vir a Roma este ano, no mês de julho, em peregrinação, podem até agora, hoje, os avós, os idosos,
obter a indulgência jubilar. Se visitarem por congro período idosos em solidão, quase fazendo uma peregrinação em direção a Cristo presente neles. Visitar um idoso é um modo de encontrar Jesus, que nos liberta da indiferença e da solidão. Então, se você que me escuta for visitar um idoso, você estará fazendo a peregrinação jubilar. Você poderá receber a indulgência, não perder a esperança na velhice. O livro do Eclesiástico afirma que a bem-aventurança é daqueles que não perderam a esperança, dando a entender que na nossa vida, igualmente, se for longa, podem existir muitos motivos para sempre lançar o olhar para o passado, em vez de olhar para o futuro. No entanto, o Papa Francisco escreveu, durante a sua última internação no Hospital Gemelli, que o nosso físico está fraco, mas mesmo assim nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns pelos outros na fé, sinais luminosos de esperança. Possamos ter presente que nós possuímos uma liberdade que nenhuma dificuldade pode tirar-nos. A liberdade de amar e a liberdade de rezar. Todos podem amar e rezar sempre. O bem que desejamos às pessoas que nos são caras, ao cônjuge com quem compartilhamos grande parte da vida, aos filhos, aos netos, que alegram os nossos dias. Não desaparece quando as forças se esvaem. Pelo contrário, muitas vezes é justamente o carinho deles que desperta as nossas energias, trazendo-lhes esperança e conforto, escreve o Papa. Por isso, sobretudo na velhice, perseveremos confiantes no Senhor. Deixemos-nos renovar todos os dias na oração e na Santa Missa, pelo encontro com Ele. Transmitamos com amor e fé que vivemos na família e nos encontros cotidianos durante tantos anos. Louvemos sempre a Deus pela sua benevolência. Cultivemos a unidade com as pessoas que nos são caras. Abramos o nosso coração aos que estão mais longe e, em particular, aos necessitados. Assim seremos sinais de esperança em todas as idades, conclui o Papa Leão XIV, que nos pede amar e rezar com os nossos idosos e com os nossos avós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado,
meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.